Romanos 6, versículo 12 e 13. Embora a gente vá ministrar o versículo 13, tá, queridos? O texto diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, agora para ouvir a palavra, para pregar a palavra, Senhor. Estivemos aqui por 1 hora orando, agora nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós falamos com o Senhor, nós apresentamos ao Senhor, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Agora nós queremos que o Senhor fale conosco, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, meu Deus. Ilumina o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a palavra seja compreensiva ao nosso coração, produzindo em nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor pretendeu, o Senhor pretende que ela produza. Que a palavra gere vida, Pai. Que a palavra gere transformação. Que a palavra nos console, que a palavra nos oriente, que a palavra nos exorte, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, fale ao nosso coração, é o nosso pedido no nome de Jesus. Queridos, nós temos um texto que, por mais que a gente não tenha feito as aplicações, é um texto que aponta para uma realidade, irmãos, que quando não percebida, a gente vive de forma equivocada. Eu sei que eu tenho falado muito sobre isso, irmãos, mas a cada dia que passa, a gente percebe a necessidade que nós temos. Eu não sei se vocês observam, irmãos, o cristianismo vivido hoje. Eu queria desafiar vocês a olharem para isso mais de perto. Algumas coisas são muito claras, entendeu? Primeiro, a gente sabe que há um número grande de pessoas lotando igrejas no Brasil todo. É um fato, a gente não tem como negar isso. Alguns pastores se alegram, dizem que nós estamos vivendo um avivamento. Eu não consigo ver isso, irmãos. E por que eu não consigo ver isso? Porque é comum, querido, você ver uma pessoa num culto domingo à noite, mas no dia anterior ela estava se prostituindo. No dia anterior ela estava numa mesa de bar bebendo. No dia anterior ela está fazendo um monte de coisa, sabe? É um cristianismo de domingo à noite, onde o restante da semana parece que nós esquecemos que somos crentes e vivemos a vida, querido, como se Deus não nos conhecesse, como se Deus não nos visse. Irmãos, isso é no Brasil todo, acho que isso é no mundo todo, irmãos, esse tipo de cristianismo. As pessoas são fervorosas, às vezes, no domingo, mas aí chega a segunda-feira, ela tira a roupa de crente, veste a roupa do homem do mundo e vive como se fosse um homem do mundo, entendeu? Uma mulher do mundo. Essas coisas, querido, assim, a gente olha para isso e fica triste, irmãos. Aí você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo com o povo, né? Por que não há uma transformação? Por que não há uma mudança no nosso coração? Eu nem sei dizer, querido, se é por causa da pregação da palavra. Ainda que, repetindo o que eu falei no começo, tem muita gente nas igrejas, porque tem muitos pastores prometendo aquilo, oferecendo às pessoas aquilo que elas querem, entende? A pessoa está em crise financeira, você oferece uma campanha que pode resolver isso. A pessoa está com crise no casamento e você apresenta lá uma campanha que pode resolver isso. Está doente e diz, se você fizer tal, isso, você pode ser curado. Então as pessoas, tipo assim, é como se eles estivessem usando uma estratégia. Tipo assim, eu vou falar, vou oferecer aquilo que elas precisam, porque aí eu vou atrair essas pessoas para mim. E esquecem, querido, do verdadeiro evangelho. Irmãos, pela milésima vez, cristianismo, querido, ser crente significa ter a vida de Deus dentro de nós. Mas não é só isso. É ter essa vida dentro de nós e ela se desenvolvendo, entendeu?
se desenvolvendo. Um crente maduro é um crente que ora, entendeu? Um crente maduro é um crente que conhece a palavra e que vive a palavra, entendeu? E que quer anunciar a palavra às pessoas. É alguém que, por mais olha, querido, eu entendo a necessidade, a gente vive uma época de pandemia, eu compreendo isso, sério, eu como compreendo isso. A semana que vem eu vou começar a falar um pouco sobre essa questão de finanças, mas o que eu não entendo, irmãos, é por que nós estamos deixando de lado a verdadeira essência do cristianismo. Veja o que nós temos aqui, irmãos. Paulo está fazendo uma aplicação prática de uma doutrina muito profunda, que é da nossa união com Cristo, de que nós estamos mortos para o pecado. Porque nós estamos mortos para o pecado, Paulo diz assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, entendeu? Se o pecado reinar, você vai obedecer às paixões do pecado, você vai fazer aquilo que não é para fazer. Nem, tipo assim, não reine o pecado, não deixe o pecado reinar, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, há uma exortação muito clara, queridos, no sentido de que nós lutemos contra o pecado, de maneira que nós não permitamos que o pecado governe sobre nossa vida, entende? Um crente, querido, que está no pecado, né, que tem prazer no pecado, é um crente em que o pecado, por alguma razão, está governando. Isso é estranho, irmãos, isso é quase que antibíblico, entendeu? A gente chama isso de crente que se desviou, né, por algum tempo. Mas até isso é complicado de você entender, à luz da Bíblia. Eu venho repetindo para vocês, olha, é possível um crente se desviar? É. Como é que eu sei que um crente se desviou? Ou se ele nem era crente, ele só esteve na igreja por um tempo e depois saiu? O teste é muito simples, irmãos. O crente que se desviou, ele vai viver uma crise interna. Ele conhece a Deus, conhece a palavra, sabe o que está fazendo errado, entendeu? Na maioria das vezes sente vontade de parar, mas falta força para ele, porque está afastado do Senhor. Quanto mais tempo afastado, mais fraco ele fica, entende? Mas há essa luta interna, o Espírito vai trabalhar o coração dele para que ele volte, o Espírito vai gerar culpa no coração, o Espírito vai trabalhar, vai convencer para que ele volte. Agora, o cara que esteve aqui e se afastou, e ele não tem nenhuma luta interna, então ele nunca foi salvo, ele nunca conheceu a Cristo. Irmãos, por que Cristo veio a esse mundo? Ele diz, né? Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Foi o que ele veio fazer. Toda a vinda de Cristo, a missão do Senhor Jesus Cristo nessa terra, tudo aquilo que ele se submeteu diante dos soldados romanos, dos líderes judeus da época, todo o sofrimento, a cruz, os pregos, tudo aquilo foi feito por uma razão, irmãos, uma razão. Ele veio salvar os que estavam perdidos. Eu não sei se você consegue entender, querido, onde isso nos leva. Isso deveria dar a nós, igreja, pastores, a compreensão de que a razão da nossa existência é só uma, entendeu? Só uma. Nós não estamos aqui, querido, para agradar a nós mesmos, nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós não estamos aqui para celebrar, nós estamos aqui com um propósito. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, que ele ressuscitou, e antes dele subir aos céus, ele reúne os discípulos, e a missão com a qual ele veio ao mundo, agora ele passa aos discípulos. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ele passou a missão aos discípulos. Na verdade, essa é a nossa missão como igreja, irmãos.
E nós perdemos de tal maneira o foco, querido, porque, irmãos, para viver esse cristianismo que nos leva a pregar o Evangelho, a falar de Cristo para as pessoas, primeiro porque falar de Cristo para as pessoas requer, irmãos, uma vida santa, entende? Você não pode, para mim eu acho tão contraproducente alguém que está vivendo no pecado querer falar de Cristo para alguém. Eu disse isso na célula semana passada. Como é que você está vivendo no pecado e vai falar de Cristo para alguém? Você vai dizer o que para ela, na verdade? Qual o teu discurso, entendeu? Ó, aceita Jesus Cristo que os seus pecados vão ser perdoados. É mesmo, e os teus? Não faz sentido, entendeu? Então nós temos um texto, querido, altamente desafiador. Porque isso aqui é o que se requer de um crente. Porque ele é quem ele é, por causa da sua união com Cristo, porque ele já morreu para o pecado, porque o velho homem já foi crucificado na cruz, entendeu? Então ele é chamado, querido, é desafiado por Deus a não permitir que o pecado reine no seu corpo, a não deixar que isso aconteça. Mas o que a gente vê de mais comum hoje, querido, é exatamente isso. Irmãos, se vocês um dia se interessarem, pesquisem a respeito da realidade das pessoas que estão na igreja hoje. Eu li há um tempo atrás, o número de divórcio entre crentes é quase maior do que entre as pessoas que não são crentes. Dos jovens que estão na igreja e que fazem sexo normalmente como qualquer jovem mundano, os números são muito parecidos. Não há muita diferença, querido, entre aquele que diz que é crente e aquele que diz que não é crente. Mas consegue perceber como é que é estranho? Porque a orientação em todas as cartas, irmãos, em todas as cartas, a orientação é para que a gente viva em santidade. Isso é dito por Paulo, por Pedro, por João, por Jesus, isso é dito por todo mundo, por Judas, por todo mundo, irmãos. Que a gente vive em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus, entendeu? Sem santidade nós não podemos nos chegar a Deus. Mas Paulo diz a mesma coisa, olha, não deixe que o pecado reine no teu corpo. Ele está falando, viva em santidade, entendeu? É o que ele está dizendo. Viva para Deus, consagre-se ao Senhor. Lute contra a ideia do pecado. O pior, eu vou já falar sobre isso, é que até dentro da igreja, irmãos, há doutrinas a respeito de santidade, santificação, que dizem o contrário do que Paulo está dizendo aqui. Eu não sei no que essas pessoas se baseiam para falar o que falam. Então deixa eu rodar um pouquinho aqui, vamos lá. Veja a orientação, irmãos, é clara demais. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Essa é a orientação. É uma orientação só, entendeu? No versículo 12, uma orientação mais geral, mais genérica, e no versículo 13, algo mais específico, tá bom? Se der tempo, a gente entra nessas questões. O que fica claro aqui, querido, é que nós temos um mandamento para obedecer. É muito claro. O mandamento é: não reine o pecado no vosso corpo, entendeu? Não permita. Esse é o mandamento mais genérico, mais geral. No versículo 13, ele especifica melhor, entendeu? Ele fala do corpo mortal, mas no versículo 13 ele vai dizer assim, olha, ele fala dos membros do seu corpo. Ele está especificando, e nós vamos entrar nessa questão, irmãos. À medida que o texto for se desenrolando, a gente vai tratar disso, tá bom? Bom, antes de eu estudar o texto em si, eu só queria lembrar você uma coisa que eu já disse na semana passada. O que eu disse foi o seguinte: a santificação não é algo que alcançamos apenas nos rendendo ao Senhor. É essa a ideia que eu não vou dizer que é comum para nós, tá bom? Eu lembro de uma época na minha vida em que eu estava nessa luta contra o pecado e eu li um livro em que a orientação era essa: pare de lutar, não lute contra o pecado. O problema de você estar sendo derrotado o tempo todo é porque você está lutando, você tem que parar de lutar.
Você tem que se entregar a Jesus, você tem que se render a Cristo. Não lute, se entregue ao Senhor e deixe... Olha como é que eles colocam essa ideia, irmãos. Olha, o seu problema deve ser o fato de que você está lutando e pelejando contra o pecado. Naturalmente você é derrotado. É aí que está o seu erro. Você não tem que fazer nada, exceto render-se, olhar para o Senhor e deixar que Ele viva a sua vida com você, em você. Então Ele vai te dar vitória e você te manterá vitorioso e você não terá mais problemas. Então renda-se, pare de lutar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o contrário, né? Não deixe, não permita que o pecado reine. Então está falando a minha vontade, está falando eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que lutar na verdade, entende? É difícil imaginar, querido, algo mais contraditório a esse ensino do render-se do que o texto que nós estamos estudando, tá bom? Mas deixando isso de lado, vamos voltar para o texto. Esse texto, no versículo 13, nós vamos dividir ele em duas partes, uma parte negativa e uma parte positiva. Olha como é que está a negativa. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Essa é a parte negativa. Essa parte negativa, querida, ela também pode ser dividida em duas partes, em duas seções. O que Paulo está dizendo e o que ele não está dizendo aqui. Então nós vamos tratar disso. Primeiro do que ele não está, o que ele está dizendo, o que ele está realmente dizendo com esse texto. Ouça o texto. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. É isso que ele está dizendo, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu fazer oferecer, querido. Dependendo da sua tradução, isso pode estar aí também. Não apresenteis os vossos membros ao pecado, né? Na minha tradução é não ofereçamos. Observe que o pecado aqui, irmãos, ele é personificado, tá bom? Paulo já tinha feito isso lá em Romanos 5, no versículo 21, especificamente no 21, ele especifica, ele personifica o pecado. Ele diz assim, olha, a fim de que como o pecado reinou pela morte, só até aqui, o pecado reinou. Ele fala como se o pecado fosse um rei que estivesse reinando, entendeu? Então ele está personificando o pecado. Paulo aqui, querido, considera o pecado como um grande poder, como um grande inimigo que nos confronta. E nesse sentido, ele personifica o pecado com o propósito de tornar a matéria vívida e real para nós, entendeu? E para trazê-la a nós com mais vigor. A ideia é o seguinte, é retratar o pecado como um grande inimigo que está sempre procurando a sua oportunidade para governar os nossos corpos. Então ele personifica como um inimigo, como alguém que está nos espreitando, como alguém que está nos vigiando, buscando uma oportunidade para nos atacar, para nos derrubar, entendeu? É o que ele faz aqui com relação ao pecado. Bom, a nossa abordagem de hoje basicamente vai ser ver o sentido de algumas palavras nesse texto e fazer algumas aplicações com ela. Irmãos, como é importante que a gente tenha consciência do uso das palavras. Lembre-se que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então não é só o brilhantismo de Paulo, não é só a sua inteligência, não é só a sua espiritualidade que o leva a escrever como ele escreveu. Ele está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Então cada palavra tem um sentido claro, específico daquilo que ele quer transmitir. E por isso, nesse texto aqui, nós vamos ver algumas palavras mais específicas, o significado dela, no sentido de que a gente possa aproveitar melhor o texto, explorar melhor o texto. A primeira palavra, querido, é a palavra membros. O que Paulo quer dizer com essa palavra membros? Olha o texto. Não ofereçamos os nossos membros ao pecado. Você já sabe que membros aqui é uma referência para corpo, né? Mas o que ele quer dizer? Por que ele usou no versículo 12 o nosso corpo mortal e aqui ele usa a palavra membros? Por quê?
Bom, irmãos, vamos lá. Os membros, querido, aqui são partes desse corpo mortal ao qual ele já havia se referido no versículo 12 e antes também. São as várias partes do corpo no qual residem os poderes, as faculdades, as propensões que todos nós temos como homens e mulheres naturais. As diversas atividades do nosso corpo físico entram nessa categoria de membros, mas isso não é tudo. O termo inclui também os poderes mentais, o poder do pensamento, o poder da razão e o poder da imaginação. Tudo isso são os membros do corpo, tá bom? Então escute, irmãos. Olha, lembre-se que Paulo faz uma separação, querido, do nosso ser, da nossa personalidade, entendeu? Da nossa alma e o corpo. Quando ele fala desse ser, dessa personalidade, ele está falando desse homem espiritual, desse homem, o velho homem que havia em mim morreu, foi crucificado e ele deu lugar a um novo homem. Então é esse homem espiritual, vou colocar, é um homem espiritual. Mas há o homem natural, há o corpo, entendeu? Bom, o homem natural, ele tem cérebro, ele tem entendimento, ele tem poderes mentais que ele pode usar, tem imaginação. Todas essas coisas pertencem, no sentido, ao homem físico, tá? E, portanto, são partes ou membros desse corpo mortal. Mas o termo também se refere não só a isso, irmãos, a tudo isso, a pensamento, a razão, a emoção, a imaginação, mas o termo também se refere às emoções. Tudo isso são, além das partes físicas do corpo, né? O corpo como si, com as suas características, com olfato, com paladar, com visão, com tudo isso. Além de tudo isso, tem a questão mental, o pensamento, a razão, a imaginação, as emoções. Tudo isso compõe os membros do corpo, irmãos, tá bom? Então, resumindo tudo, a palavra membros é um meio de descrever o funcionamento do homem, do ser humano, tá bom? Quando Paulo diz que o velho homem foi crucificado e que agora nós somos uma nova criatura, lembra lá de 2 Coríntios 5,17? Nós somos uma nova criatura, esse que tudo se fez novo. Tá, eu vou chamar isso de homem espiritual, tá bom? Esse homem espiritual, meu espírito, minha alma, meu ser, minha personalidade, é uma característica, querido, que tipo assim, nesse aspecto, como homem espiritual, eu estou completamente fora do alcance do pecado. O pecado não pode me dominar dessa forma, mas eu tenho o meu corpo. A ideia que Paulo transmite aqui para a gente, querido, é que o pecado pode alcançar os teus sentimentos, as suas emoções. É que o pecado pode alcançar a tua imaginação, o teu pensamento, entendeu? Irmãos, isso é um negócio muito, muito perigoso. O pecado pode alcançar a razão. A razão. Deixa eu chegar um pouquinho que eu vou fazer alguns comentários sobre essa questão, tá bom? O que é que Paulo pretende nos ensinar, irmãos? Aqui. A ideia aqui é que, tendo falado sobre o corpo mortal como um todo, no versículo 12, ele fez uma abordagem geral. Agora ele divide esse corpo em suas partes componentes, ou as partes que compõem esse corpo. E o apóstolo faz isso, querido, para nos dizer que não somente não devemos permitir que o pecado reine no corpo como um todo, mas também nós não devemos apresentar nenhuma única parte ou porção da manifestação ou da atividade dessa vida corporal ao pecado, a esse poder que está em nós. Então, não é só uma referência, não é só o corpo, né? Mas, assim, nenhuma parte desse corpo deve ser apresentada, oferecida ao pecado, entendeu? É isso que ele está dizendo, nenhuma parte. Não ofereça a sua razão, não ofereça as suas emoções. Irmãos, olha, eu conheci pessoas, eu disse isso aqui domingo, vou repetir. Eu conheci pessoas na vida cristã extremamente talentosas. Eu tenho um cara que eu ainda considero um amigo, embora faz tempo que eu não o vejo.
a gente mora distante um do outro, né? Perdi o contato. Eu estava assistindo hoje, por causa da guitarra, né? Eu fico agora vejo aulas no YouTube. E eu estava assistindo o cara lá, o guitarrista que toca para Heloísa Rosa, né? Heloísa Rosa. O cara é muito bom. Ele tem um estúdio em casa e ele estava montando como é que ele produz. Marcos, é uma coisa impressionante. Ele tem lá os seus equipamentos, computadores, os programas lá. Aí ele vai colocar a bateria da música. Ele pega um teclado e coloca a bateria no teclado. Depois ele vai colocar, a bateria veio primeiro, depois ele vai colocar o violão da música. São 2 violões, então ele coloca lá os 2 violões. Pega o violão, faz o som, grava. Depois ele vai colocar o baixo, o contrabaixo. Então ele pega o contrabaixo e começa a tocar e coloca. Depois ele vai colocar as guitarras, a guitarra base e a guitarra mais para solo. Quando termina tudo, rapaz, você jura que tem uma banda tocando. Foi o cara sozinho que fez tudo aquilo, sozinho. Eu conheci um cara que fazia isso, irmãos. Ele tocava bateria, ele tocava baixo, ele tocava teclado, ele tocava guitarra, ele tocava violão e ainda cantava ainda. Cara, era um talento nato, mas, meu Deus, às vezes eu digo, Senhor, que desperdício, meu Deus, tudo isso numa pessoa só e ela não sabe usufruir, ela não sabe usar isso para o reino. Por quê? Por causa das emoções. O pecado se apoderou das emoções dele. O pecado pode se apoderar, irmãos, dos teus pensamentos. Sabiam disso? Se você não lutar, quantos homens, irmãos, não são escravos da imoralidade, porque o pecado se apoderou dos pensamentos. Ele não a mente é pervertida, entendeu? Ele não consegue se livrar disso. Eu li alguns livros, irmão, de Neil Anderson. O que eu te emprestei lá, o mesmo autor, de Neil Anderson. Ele escreveu uns 2 ou 3 livros só para ajudar pessoas com problemas na área sexual. A mente, o pensamento foi assaltado pelo diabo, pelo pecado. E o cara é escravo dos seus pensamentos, entendeu? Escravos. Um pensamento doentio, imoral, indecente, pervertido. Então, queridos, a gente precisa, irmãos, pastor, mas é possível isso? Irmãos, a luta é essa. Não ofereçais os membros do seu corpo ao pecado. Não pode. Porque o que o pecado quer é uma brecha na sua vida para ele se apoderar de algum membro do teu corpo, irmãos. Se ele se apodera, aí você está complicado, irmão. Imagina um cara com as emoções doentias. O diabo conseguiu, por meio do pecado, de pessoas que o cercam, das circunstâncias, levar aquela pessoa que ninguém gosta dela. Ou ela se vê como um coitadinho, entendeu? E conviver com pessoas assim, irmãos, é tão difícil, entendeu? Parece que você está pisando em casca de ovo o tempo todo. Você não pode falar nada que ela se ofende. Irmãos, é um negócio muito doentio isso. Pessoas que foram aprisionadas pelo pecado nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, entendeu? Na sua razão. A razão foi distorcida. A pessoa não consegue compreender a coisa racionalmente. Não... Tudo isso, irmãos, ação do pecado. E o que Paulo está dizendo aqui é: não permita que o pecado reine no seu corpo. E também não permita, não apresente nenhuma única parte ou porção ou da atividade da vida corporal ao pecado. Não permita que ele tenha controle sobre nenhuma parte, nenhum membro do seu corpo, é o que Paulo está dizendo. Isso fala de luta, irmãos, isso fala de lutas. Que nós temos que travar, entendeu? Nós temos que travar, ter consciência das nossas fraquezas. Daquilo que nós somos mais suscetíveis, na verdade. Mas eu acho interessante, né? Eu vi alguma pessoa falando que geralmente nós não caímos nas áreas onde nós temos consciência da nossa fraqueza. Geralmente nós caímos nas áreas onde nós somos mais fortes. Por quê? Porque nas áreas que nós somos mais fracos, a gente vigia. Nas áreas que nós somos mais fortes, a gente não vigia. É mais fácil de cair. O fato, querido, é que nós temos um inimigo que nos espreita, entendeu? Tentando achar uma brecha para nos derrubar.
A outra palavra agora é oferecer, irmãos, ou apresentar, dependendo da sua tradução. Não ofereçais ou não apresenteis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. O que significa essa palavra, irmãos? Oferecer aqui ou apresentar. O sentido mais básico dessa palavra é pôr à disposição de. É isso. Olha como é que fica, querido. Veja. A ideia aqui é que nós não devemos apresentar estes membros do corpo, esses poderes, essas faculdades, essas propensões, nós não devemos pô-los à disposição do pecado. Olha a palavra oferecer, irmãos. Imagine que eu tenha aqui um copo de água e eu ofereça ele para o James. Eu estou colocando essa água à disposição dele. É seu. É isso que Paulo está dizendo. Não coloque os membros do seu corpo à disposição do pecado. Não faça isso. Imagine um crente que ele chega em casa à noite, um dia da semana, e ele abre o celular ou o computador, e de repente, não que ele quis, não, mas ele está lá, sei lá, apareceu uma página, eu estou lembrando de um pastor, eu não consigo lembrar o nome do pastor aqui agora, que na época dos cybers, lembra, né? Vocês iam, tinha cyber imperativo em tudo quanto é lugar. Tinha um que eu visitava constantemente. Aí o pastor chegou lá, sentou na máquina, na cadeira ali, ligou a máquina, e ele foi dar um comando lá, irmãos, e começou a aparecer páginas de imoralidade. E ele tentava apagar e aparecia mais páginas. E ele tentava apagar e aparecia, vai piscando um monte de imoralidade. E aí ele, sem graça, porque era um pastor, ele chamava o rapaz para dizer assim: rapaz, como é que eu faço para tirar esse negócio daqui? Ficou todo... Imagina que você vai abrir alguma página, querido, de repente salta uma página com algum tipo de imoralidade, de indecência, de perversão mesmo. Você está sozinho, querido. Naquele milésimo de segundo, você tem que tomar uma decisão. Ou você fecha aquilo instantaneamente, ou você para os olhos naquela página. E se você fizer isso, querido, você cedeu a uma armadilha maligna, entendeu? Irmãos, eu li, mas eu li uma coisa assim muito triste, de muitos e muitos homens presos a todo tipo de imoralidade, querido. Revistas, sites pornôs, entendeu? Esses canais, quem paga canal televisão paga, fechado, canal fechado, uma Sky, por exemplo, você tem lá liberado uns 2 ou 3 canais adultos. Entende? Adultos. Esse dia lá em casa aconteceu um negócio complicado. Minhas filhinhas estavam mexendo na televisão e um desses canais, eu não sei como é que foi, irmãos, eu não sei. Eu até bloqueei, na verdade, depois. Eu achava que tinha bloqueado, não tinha bloqueado. Tem, entendeu? E elas mexendo lá e aí apareceu. Bum! Aí elas gritaram: mamãe, papai, corre aqui. E eu digo: meu Deus, a Ariana chegou primeiro que eu. Quando a Ariana viu a cena, ela me gritou. E aí eu digo: meu Deus, o que foi? Quando eu cheguei lá, irmão, uma cena de sexo explícito. Meu irmão, mas pensa numa coisa horrível. Ainda bem que eu peguei o controle rapidinho e tirei aquele negócio dali, entendeu? Quantas pessoas, irmãos, não ficam horas vendo esse tipo de coisa? Você imagina um jovem, um adolescente, um adulto, prisioneiro disso, irmãos. Repito, Neil Anderson, ele escreveu uns 2 livros só para ajudar pessoas com esse tipo de dificuldade. Presas. Bom, não coloque à disposição, irmãos. Não ofereça os seus membros ao pecado. Se você vai numa internet dessas aí, se você abre um site desse propositalmente, você está se oferecendo ao pecado, irmãos. E como? Até mesmo alguns filmes, querido, entendeu? Alguns filmes que a gente assiste, a exposição é muito grande, entendeu? É muito grande. Ou conversas, entendeu? Conversas. Você quer ver uma coisa que eu acho muito perigosa, irmãos? Primeiro, eu não gosto da ideia de um homem, não é ser amigo de uma mulher, mas é de um homem ter muitas conversas com uma mulher, entendeu?
principalmente se ele ou ela é casado. Eu acho isso completamente... na verdade, é um perigo muito grande, entendeu, querido? É muito grande. Eu não gosto da ideia de uma amizade, irmãos, não no sentido de, por exemplo, eu sou amigo da Jaine, mas eu não vou para casa da Jaine para conversar com a Jaine, entendeu? Não faço um negócio desse, nunca, entendeu? Na verdade, é quase impossível de um dia eu ir para casa da Jaine e ela estar sozinha e eu entrar lá, entendeu? Poucas mulheres aqui na igreja eu entro quando o marido não está em casa, né? Eu acho que eu conto nos dedos aqui, uns 3 mulheres na igreja que eu entro na casa para conversar sem que o marido esteja, entendeu? São pessoas que eu trato quase como filhas mesmo, entende? Não gosto, irmãos, não gosto. Por quê? Porque você está se oferecendo ao pecado. Ah, pastor, mas... Irmãos, pegue fogo e gasolina e tente juntar as duas coisas para você ver uma coisa. É perigoso, é perigoso. Então eu não acho bom não, querido. Não é aconselhável. Pastoralmente é antiético isso, entendeu? Bom, a outra palavra, querido, é a palavra instrumentos. Veja como é importante, irmãos. Não ofereçais, nós já vimos o que é isso, entendeu? Não coloque os membros do seu pecado à disposição do pecado. Os membros, nós já vimos aqui, sim, é o nosso corpo físico como um todo, né, o olfato, a razão, o pensamento, o sentimento, emoções. Não coloque isso à disposição do pecado, né? Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos, irmãos. Oferecer como instrumentos de iniquidade. O que significa aqui instrumento? A palavra significa, querido, algo que habilita o pecado a fazer cumprir-se o seu propósito e a ampliar o seu governo. O ensino de Paulo aqui é o seguinte: não deixe que nada do que há em você seja utilizado pelo pecado como um instrumento, como uma ferramenta. Os teus olhos são uma ferramenta do pecado. Consegue imaginar isso? As tuas emoções são uma ferramenta que o pecado utiliza. Não permita isso, é o que Paulo está dizendo. Não deixe. Não deixe que a tua mente, não deixe que o teu sentimento, não deixe que as tuas emoções, não deixe que os teus olhos, não deixe que os teus lábios, entendeu? Não deixe que nada em você seja utilizado pelo pecado como um instrumento, irmãos. É o que Paulo está dizendo. Agora veja, querido, por que Paulo, falando pelo Espírito Santo, se expressa dessa maneira, irmãos? Vou ler novamente, agora versículo 11 e 12. Isso é muito interessante, olha. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento. Então, por que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se expressa dessa maneira? Para mostrar, querido, que o objetivo supremo do pecado, do diabo e de tudo quanto pertence ao domínio das trevas e do mal é levar à iniquidade, é nos levar a pecar, é nos levar à injustiça. Esse é um termo muito utilizado por Paulo aqui em Romanos, injustiça, entendeu? Agora, o que é isso? Irmãos, entenda, eu já disse a vocês que biblicamente não há como separar o pecado do diabo. Lembra lá do Jardim do Éden? Quando o diabo tentou Eva, o que ela fez? Ela pecou. Então, a interatividade entre o diabo e o pecado é uma coisa que a gente não pode separar, desconectar, entendeu? Onde um está, o outro está. Na verdade, o diabo é o agente, né, que provoca, que causa o pecado. Eu vou... Em todos os aspectos. Novamente, voltando lá para o Jardim do Éden. Está lá o casal vivendo tranquilamente com Deus, né? Feliz da vida. Eles tinham todos os dias um encontro com Deus no final do dia. Eles foram criados perfeitos, colocados num lugar perfeito, servindo a um Deus perfeito que os visitava todos os dias. Mas aí aparece quem? Aparece o diabo. E o diabo vem para quê? Para enganar a mulher e levá-la a fazer aquilo que Deus disse para não fazer.
Isso é pecado, irmãos. O que é pecado, irmãos? Pecado é fazer aquilo que Deus diz para eu não fazer. Se eu faço aquilo que eu sou ordenado a não fazer, eu estou pecando, irmãos. Quem é o agente por trás disso? Instigando o diabo. Ah, pastor, então o diabo é o culpado. Calma lá, querido. Entendeu? O diabo enganou Eva, enganou. Deus a perdoou? Perdoou. Não perdoou? Porque ela sobreviveu, mas as consequências do pecado ela sofreu. Na verdade, as mulheres ainda hoje sofrem as consequências do pecado de Eva. Por causa do que tu fizeste, né? A tua vontade será para o teu marido, e tu vais conceber em meio a dores. Deus a perdoou. Mas lembra lá de Davi? Lembra de Davi, irmãos? Veja um caso típico aqui. Não há em nenhum lugar ali uma ação maligna, você não percebe nada. Mas, irmãos, primeiro, Davi não foi para a guerra, o que era o costume dos reis. Segundo, o cara dorme. Depois que ele dorme à tarde, que ele acorda, ele começa a caminhar sobre as muralhas e ele vê uma mulher bonita, que está muito descuidadamente tomando banho, pelada lá, né? E o cara viu a mulher. Não há dúvida, na minha concepção, no meu entendimento, de que há uma ação maligna aqui, irmãos. Ele pecou com ela. Deus perdoou Davi? Perdoou. Só que as consequências daquele pecado, ele teve que arcar com elas. Entenda, querido. Nós não podemos separar o propósito, irmãos, o objetivo supremo do pecado. Aí vem na sequência o diabo, o domínio das trevas e o mal, tudo uma coisa só, não tem nem como separar essas coisas. É levar o ser humano à iniquidade, à injustiça. É fazer com que a gente peque. Toda ação maligna a nosso respeito tem o propósito de nos levar a pecar. Não faz parte da minha ministração, né? Eu vou falar sobre injustiça. Mas por que o diabo faz isso, irmãos? Eu tenho aqui algumas respostas para isso, irmãos. Uma vez eu ministrando uma palavra, há muito tempo, num retiro, eu falei para aqueles irmãos o seguinte: tudo que o diabo faz, ele faz com a intenção de nos levar a pecar. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode tirar a salvação de um crente. Mas ele pode colocar esse crente numa situação muito complicada diante de Deus. Porque Deus, sendo quem Ele é, irmãos, Ele vai punir o pecado. Ele perdoa, perdoa, mas as consequências virão. Entendeu? O pecado nos afasta de Deus. Não rouba a salvação, mas nos afasta de Deus. Nos separa de Deus. Então, tudo que o diabo faz, que o pecado faz com a intenção de nos levar à injustiça. A praticar a injustiça. O que é injustiça, irmãos? Injustiça é tudo que se opõe a Deus. Ora, a Bíblia diz que Deus é justo, né? Deus é um Deus justo. Então, tudo que se opõe a essa justiça de Deus é chamado de injustiça. Então, injustiça aqui é tudo que se opõe ao governo de Deus, ao reinado de Deus, ao modo de Deus de vida que Deus tem para nós, entendeu? É aquilo que não é reto, é aquilo que não é íntegro, aquilo que não é verdadeiro, que não é belo, aquilo que é distorcido, que é perverso, que é torpe, que é feio, né? É o mal em si mesmo e leva a consequências sempre torpes, feias e más. Tudo isso é injustiça, irmãos. É o contrário do que Deus quer para nós, é o contrário da vontade de Deus para nós, entendeu? Isso é injustiça, isso é pecado. Tudo isso. A intenção sempre é, Ele nos espreita para nos levar a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Eu posso resumir tudo o que eu já disse aqui, tudo que nós estudamos aqui, querido, da seguinte maneira. Nós temos todos esses poderes e faculdades, porém, nós não devemos deixar que nenhum deles, né, deste ou daquele modo, desta ou daquela forma, se torne um instrumento do pecado, porque isso levará à injustiça, isso me levará ao pecado. Nós não podemos permitir, querido. Irmãos, veja, o agir de Deus na nossa vida
o fato de nós termos as Escrituras, tudo isso, irmãos, aponta para a realidade, a necessidade que nós temos de viver uma vida de santidade. Você quer ver essa mesma realidade que eu estou colocando aqui para vocês? Eu estou colocando aqui em termos gerais. Vou especificar agora um pouco a mesma realidade, querido, num outro texto de Paulo. Em Colossenses 3, no versículo 5 em diante, veja o que Paulo diz. Olha, portanto, ele está dizendo a mesma coisa, de maneira diferente e mais especificamente ainda. Olha, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está falando a mesma coisa. Olha, faça morrer a vontade do corpo, entendeu? Aí ele vai especificar o que é essa natureza terrena, o que pertence à natureza terrena. Ele vai colocar imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que ele diz que é idolatria aqui. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, antes de conhecer Cristo, antes de nascer de novo, né? Vocês viviam nisso. Agora, porém, abandonam igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas paixões e práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou a todas as coisas, daquele que a criou. Então veja, como é que eu irmãos, como é que eu me ofereço ao pecado? Mentindo, blasfemando, usando uma linguagem obscena. Tudo isso são maneiras de você se oferecer. Ele está dizendo assim, olha, façam morrer tudo isso. Em outras palavras, não deixe que esse negócio reine em você. Não permita que essas coisas ganhem espaço na sua vida. Não dê vazão à imoralidade sexual. Não dê vazão à impureza. Não permita que os maus desejos encontrem lugar no teu coração. Não permita que a avareza alcance algum lugar no teu coração. Irmãos, na verdade, isso aqui é um chamado prático para uma vida santa. Como é que a gente vive em santidade? Está aqui, irmãos, no texto. Olha, cuidado com a imoralidade sexual. Se você se expõe, você está oferecendo os membros do seu corpo a isso, entendeu? Olha, cuidado com a impureza, tem a ver com a vida de pensamento, né? Pureza no pensamento. Cuidado com as paixões, com os maus desejos, com a avareza. Aí ele vai citar aqui, olha, cuidado com a ira. Você pode até se irar, mas cuidado com isso, entendeu? Cuidado com a indignação, com a maldade, com a blasfêmia, com a linguagem obscena no falar. Olha, cuidado com a mentira, entendeu? Então ele vai dizendo tudo isso. Se dispam dessas coisas, arranque isso fora, jogue isso fora, porque isso era coisas que vocês faziam antes de conhecer a Cristo. Agora não, agora vocês têm uma nova natureza, agora vocês são uma nova criatura. O velho homem já foi morto, já foi crucificado. Então não vivam como se vocês fossem o velho homem ainda. É isso que ele está colocando, irmãos. Um chamado para uma vida de santidade, irmãos. É esse o desafio de Paulo nesse texto. Nós não devemos permitir que nenhuma das faculdades do nosso corpo seja posta ao serviço do pecado, irmãos. Nós não devemos permitir que... Eu não devo permitir que a minha força, eu não devo permitir que a minha energia, os meus apetites, a minha fala, a minha mente, o meu pensamento, eu não devo permitir que a minha imaginação ou as minhas emoções, todas estas coisas que fazem parte de mim e são uma espécie de expressão da minha personalidade. Eu não devo permitir que nenhuma delas seja jamais usada pelo pecado e seja posta a serviço do pecado. É o que ele está colocando para nós. Isso tudo é uma expressão de quem eu sou realmente. Então não permita que o pecado tenha algum poder sobre elas. Vigie. Busque ao Senhor. Consagre-se. Lute. Olha, querido, um bom exercício espiritual para a vida de santidade é a meditação nessas coisas, na palavra de Deus. É a exposição constante à palavra de Deus. O desafio nosso, querido, é engraçado isso, né, irmãos? Todo o Novo Testamento, todo ele, irmãos, nos chama para essa realidade de vida de santidade, de vida consagrada ao Senhor, de obediência. Pegue as cartas de Paulo, querido.
principalmente os últimos capítulos, todas as cartas, você vai ver instruções, não faça isso, não faça aquilo, não ande dessa forma, entendeu? Cuidado com as palavras, não se embriague, se encha do Espírito Santo. Pais, não irritem os filhos, filhos, não desonrem os seus pais. Então, você vai pensar, irmãos, isso é muito claro nas Escrituras. É muito claro, essa preocupação com o nosso andar. Mas por que isso? Porque nós somos novas criaturas, porque nós estamos ligados, conectados a Jesus Cristo, porque o velho homem já foi crucificado, porque eu sou uma nova pessoa, eu já estou em Cristo, eu morri com Cristo, eu fui sepultado com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais de Cristo. Então, por causa de quem eu sou, eu não posso me permitir, irmãos, viver na prática desses pecados. Paulo está desenhando um quadro aqui da nossa guerra contra o pecado, irmãos. É por isso que é dito lá se eu não me engano, é lá em Efésios 6, que nós nos revistamos, querido, de toda a armadura de Deus. Porque há sempre essa ameaça do diabo e do pecado que vivem tentando pegar-nos de uma forma ou de outra. O quadro que Paulo desenha, irmãos, é de alguém que vive espreitando outra pessoa, vigiando mesmo o tempo todo, tentando achar uma brecha para pegá-la, entendeu? É esse o quadro que Paulo desenha aqui. O diabo espreita. E se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, se nós não buscarmos ao Senhor, porque o segredo é exatamente esse, irmãos. Olha, Pedro diz, olha, o diabo anda ao derredor da gente lá, né, querendo achar alguém para devorar. Mas o que ele nos aconselha? Submeta-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Volte-se para o Senhor, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do culto ao Senhor, do serviço ao Senhor. Volte-se para Deus. Se humilhe diante do Senhor e o diabo foge. Lloyd Jones diz uma coisa interessante nesse comentário que ele faz de Romanos 6. Se o diabo não puder apanhar, escute isso, irmãos. Se o diabo não puder apanhar você em sua estrutura física, basicamente ele está falando aqui dos sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, essa coisa toda, tato. Se o diabo não puder apanhar você em sua estrutura física, ele o apanhará em sua mente. Se não puder apanhá-lo em sua mente, ele o fará por meio da sua imaginação. Se não tiver sucesso aí, tentará apanhá-lo por meio de suas emoções. Não lhe importa quanto tempo demore para pegar alguma parte de você ou alguma expressão da sua personalidade e usá-la para seus fins nefandos. Irmãos, você consegue entender o quadro que é pintado aqui para nós? Você já viu a National Geographic, aqueles canais lá? As hienas, principalmente as hienas, entendeu? Ou os leões, quando vão atacar um bando de elefante ou alguma coisa dessa natureza, de zebra, alguma coisa. Irmãos, eles ficam rodeando, entendeu? Eles sabem que não pode chegar no mais forte, porque isso é perigoso para eles. Então eles ficam por ali. Quando alguém aparece, quando um desses animais aparece mais cansado, talvez doente, e vai sendo deixado para trás, já era, irmãos. Há um trecho na história do povo de Israel que é muito semelhante a isso. Quando o povo sai do Egito para a Terra Prometida, eu não lembro aqui onde que está, mas diz que os inimigos ficavam na espreita e aqueles que não conseguiam acompanhar o ritmo da caravana e ficavam um pouco para trás, os inimigos iam lá e matavam. Presa fácil. O diabo está assim, irmãos. Ele vai procurar te tentar pelos olhos, talvez por palavras. Vai tentar te seduzir.
Não conseguiam? Então ele vai para a mente. Ele vai tentar a mente. Não conseguiam? Ele vai aqui para a imaginação. Vai gerar pensamentos, gerar sentimentos no teu coração, entendeu? Ele vai tentar, ele vai batalhar. Ele não está preocupado com o tempo. Se isso vai demorar uma semana, um mês, um ano, ele não está preocupado. A intenção dele, querido, é te capturar. É te levar a pecar. Novamente, lembra do que eu falei no começo? Muitos e muitos irmãos, querido, vivem um cristianismo completamente capenga, completamente derrotado, querido. Não consegue vencer o pecado. Não consegue, irmãos. Aí se afastam da igreja, porque não conseguem ter uma vida vitoriosa. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a imaginação já foi corrompida, entendeu? Foi corrompida pelo pecado. Ele não pode olhar, hoje isso é tão comum, né? Eu não posso nem dizer mais ele ou ela, né? Não pode olhar para um homem ou para uma mulher que ele já começa a imaginar coisas na sua mente, entendeu? Irmãos, é uma coisa tão doentia isso hoje, querido, no nosso meio. Esse quadro desenhado por Paulo, irmãos, nos chama a atenção para a exortação que ele faz. É por isso que ele nos exorta a que não permitamos que o pecado reine no nosso corpo, nem que nós ofereçamos os nossos membros, né, o membro do corpo ao pecado, irmãos. Olha, escute isso mais uma vez. Não baste que eu não peque com meu corpo físico, literal. Porventura eu peco em minha mente, em minha imaginação, eu peco no pensamento, em minhas emoções. Fazê-lo de qualquer desses modos é fazer-nos culpado de passar para o pecado, né? De apresentar, de oferecer ao pecado, o grande inimigo do homem de Deus, estes poderes vitais que nos foram dados pelo grande e glorioso Criador. Tudo gira em torno dos membros. Não ofereçais os membros do seu corpo ao pecado. Não faça isso. Não coloque os membros do seu corpo à disposição do pecado para ser usado pelo pecado, irmãos. E já caminhando aqui para encerrar, querido, eu queria chamar a sua atenção para algo que eu julgo extremamente importante. Esses poderes citados aqui, querido, essas faculdades, essas propensões que todos nós temos em si mesmo, elas não são nem boas, nem assim, são bons e são inofensivos, não são maus, na verdade, né? O problema é que eles podem ser utilizados de um modo ou de outro, para o bem ou para o mal. E o diabo e o pecado estão sempre tentando apoderar-se deles. Não quer dizer, veja isso, não quer dizer que quando o pecado e o diabo os utilizam, eles estejam sendo maus em si mesmo. Antes, a verdade é que eles estão sendo usados pelo poder errado. Então escute, tuas emoções, elas são boas e são inofensivas. O problema é quem está usando as tuas emoções. É o pecado ou é Deus, entendeu? Olha o nosso texto, lembra do nosso texto? Voltando aqui para o texto, rapidinho. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, a questão é, meu pensamento, por si só, minha capacidade de pensar, ela é boa. O problema é quem está usando o meu pensamento, né? As minhas emoções são boas, mas quem está fazendo uso dela é o pecado ou é Deus? Entende, querido? É essa a questão. Eu gostaria muito de chamar sua atenção para isso. Ah, pastor, então minha mente é pecaminosa? Não, irmãos, não é isso. Não é isso. É quem usa. Paulo é muito específico. Olha isso aqui. O mesmo texto de Romanos 6, só que um pouquinho mais na frente, nos versículos 16, 17 e 19. 17, 18 e 19. Mas graças a Deus, porque outrora, está falando dos irmãos, escravos do pecado, contudo,
viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertado do pecado, fostes feitos servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros, os meus mesmo membros, tá bom? Para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, antes de conhecer a Cristo, vocês ofereciam os membros do corpo para a escravidão da impureza e da maldade. Vocês usavam o corpo de vocês para isso. Mas agora que vocês são novas criaturas, agora que vocês estão em Cristo Jesus, ofereçam os mesmos membros que eram oferecidos para a impureza e para a maldade, esses mesmos membros, ofereçam esses membros para servirem à justiça. Então não são os membros que são ruins, é quem está usando eles. É quem está usando, irmãos. O problema não são os membros, a questão é quem está usando. O homem que no passado usava a sua mente, o seu cérebro, a sua engenhosidade, a sua imaginação, o seu talento para falar, ou o seu dom de oratória, ou o que mais fosse. O homem que usava todas essas coisas no passado como servos do pecado, agora usa exatamente os mesmos poderes como instrumentos e servos da justiça e para Deus. Então, para a gente finalizar isso aqui, querido, a orientação é muito simples. Não permita, não ofereça, não coloque à disposição os membros do seu corpo para servir o pecado. Não permita que o pecado ache uma brecha. Vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, mas que cabe bem aqui. Que o pecado ache uma legalidade em você, seja no seu corpo físico, seja nas suas emoções, nos seus sentimentos, no pensamento, na imaginação. Não permita que o pecado, querido, encontre lugar em você. Porque se ele fizer isso, ele te leva à iniquidade e à justiça. Te leva a pecar. Te leva a aborrecer Deus. Vigie. Ore. Saiba que esses membros, eles são bons. Eles só não podem mais ser usados pelo inimigo. Que sejam usados, na verdade, irmãos, olha que texto. Veja, falando disso, olha que coisa mais impressionante, irmãos. Deixa eu pegar aqui o texto para vocês. Eu tenho aqui na Bíblia, antes de... Romanos 12. Deixa eu só pegar o texto. Veja o que Paulo diz em Romanos 12, irmãos. 12, 1 e 2. Na verdade, só 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, olha só, o mesmo termo, irmãos, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E como é que se faz isso? Ele diz, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Então está aqui, querido. Isso aqui é a parte prática da carta. A primeira coisa que Paulo diz é o seguinte, olha, apresente, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus, irmãos. Vivo. Seja um sacrifício ao Senhor, que o seu corpo seja oferecido. Não é que você vai subir num altar e queimar o corpo, não é isso não. Viva de maneira tão santa, tão agradável a Deus, que a sua vida exale um aroma que agrade o coração do Senhor. É essa a intenção de Paulo com essa carta, irmãos. Por tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, aquilo de onde Ele nos tirou, o que Ele fez, a obra feita no nosso coração, o velho homem que foi crucificado, a nossa união mística com o Senhor Jesus Cristo, a nossa morte para o pecado, tudo isso visa fazer com que a minha vida, querida, seja tão agradável a Deus quanto o cheiro de um sacrifício que subia à presença do Senhor. É por isso que, querido, não dá para aceitar, irmãos,
É por isso que eu acredito que nós deveríamos bater muito contra o pecado, querido, mesmo para não permitindo, não aceitando, cobrando dos irmãos, falando o tempo todo para que a igreja possa viver uma vida que agrade ao Senhor. Irmãos, é incompatível a ideia de que um crente possa viver no pecado e mesmo assim servir ao Senhor. Não pode, querido, não pode. É contrário à nossa natureza, é contrário ao plano de Deus para a nossa vida, é contrário ao propósito de Deus para a nossa vida. Lembra lá do texto, irmão? Efésios 1:4, o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, o propósito de Deus para a nossa vida supremo é que a gente seja santo. Entende? Ele nos deu todas as ferramentas para que isso aconteça, irmãos. Cabe a nós usá-las. Cabe a nós usá-las no nome de Jesus.